Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado. Estamos aqui com mais uma edição do Falando do Evangelho. Hoje nós vamos apresentar algo a respeito do caráter de Deus, alguma coisa nesse sentido de Gênesis, né? Nós vamos fazer aquela trajetória da leitura cristocêntrica das Escrituras, porém nós vamos estar falando hoje de Cristo para Gênesis. Então eu vou pedir para o Lipe colocar ali a primeira imagem do tema que vamos tratar hoje, de Cristo a Gênesis. Por que é importante ressaltar esta premissa? Porque é o fundamento do Evangelho. Cristo é o próprio Evangelho em pessoa, sendo revelado, né, ao longo dos tempos, desde a eternidade até a nossa historicidade. Por isso que a dinâmica de leitura bíblica correta é de Cristo, da revelação de Cristo, do Evangelho a Gênesis, ou a qualquer outro livro das Escrituras, ok? Então vamos lá, vamos colocar ali o primeiro slide de conteúdo. É importante a gente perceber e visualizar esse conceito. A criação teve uma origem e um propósito, mas após a criação houve um acidente cósmico humano terrenal chamado queda, devido ao qual houve a necessidade de um projeto de redenção. E aí entra em cena a redenção divina. Mas a redenção ela tem também um objetivo último, que é conduzir o universo e toda a raça humana à nova criação. Então, isso serve para mostrar, esse gráfico é bastante interessante, para mostrar o seguinte, que Deus tinha um plano e é só aquele plano. Deus não tem dois planos. Deus não tem plano A e plano B. Deus tem um único plano, que é se relacionar com a sua criação, principalmente a criação humana, porque nós somos a cereja do bolo de Deus, nós somos a parte mais importante que Ele criou neste universo. É bem verdade que a redenção irá alcançar todo o universo, porque haverá a nova criação, como Paulo diz lá, né? A nova criação em Cristo. Mas isso passa pela redenção do ser humano que caiu e deflagrou a sua própria queda, mediante o pecado, mediante a tentação de tentar ser como Deus. Muito bem, e aqui nós temos então esse projeto que é a criação, redenção e nova criação. O que isso quer dizer? É toda a história. É toda a história. É toda a história que pode ser percebida pela humanidade e pelo universo. Mas vamos adiante aí que nós temos alguns desafios importantes hoje. Tem uma pergunta que sempre as pessoas fazem, né? Quem é o Deus Criador? Como que a gente responde a essa pergunta? Quem é o Deus Criador? Mas eu quero colocar dois postulados aqui, que estão nesse slide, que o Lipe já colocou ali. Em primeiro lugar, vamos desmistificar a ideia de que estudar teologia é só angariar conhecimento. Estudar teologia é muito mais que isso. É estudar o relacionamento do Criador com tudo que existe e foi criado. Então, eu gosto de colocar esse postulado, que diz assim, a teologia é o ensino do Criador e a sua relação com a criação.
Ou seja, tudo aquilo que diz respeito à criação de Deus tem um fundamento teológico. Tudo aquilo que diz respeito ao Deus, que é o criador de tudo que existe, tem um fundamento teológico. Vamos desmistificar isso. A palavra teologia, theologos, do grego, quer dizer o ensino ou o estudo, como alguns classificam, sobre Deus, mas é sobre o Theos, é o Criador. Então não é uma mera junção de conceitos. A teologia sem vida gera morte. Teologia somente da letra, ela não gera vida, porque a teologia sem o Espírito não é revelatória. E a teologia sem Espírito, ela realmente vai falar de um Deus que não se conhece. Infelizmente, tem muita gente falando de teologia sem conhecer Deus, sem relacioná-lo com as coisas existentes, com os maiores e os menores problemas humanos. E Deus tem todo o interesse no relacionamento para com toda a criação. E disso nós fazemos parte. Então a teologia também é a base de toda a espiritualidade e identidade humanas. Ou seja, a teologia não é algo que vai estar inerte ou estar afastada da nossa identidade, da nossa espiritualidade. O que define a nossa espiritualidade? A nossa relação com Deus. A revelação que nós temos desse Deus Criador define a nossa espiritualidade. O que é espiritualidade? É o exercício da revelação dada por Deus. É a prática, é a manifestação de Deus na vida humana. Isso é espiritualidade. Pessoas dizem assim, puxa, fulano é espiritual. Mas espera aí, ele manifesta Deus na vida? Então ele é espiritual. Caso contrário, só fala sobre o Espírito. Então, a nossa espiritualidade está na inserção de Deus, da vida de Deus na vida humana, nas nossas vidas, e a sua manifestação visível às pessoas. É simples, né? E isso define quem somos, a nossa identidade. Porque eu acho engraçado as pessoas dizerem assim, vamos definir quem é Deus. Não. É Deus quem define quem somos. É Deus quem diz quem a gente é. Não é o contrário. Deus é o sujeito. Deus é o sujeito. Deus não é objeto de pesquisa. Deus é aquele que é. A gente não define Deus, é Deus que nos define. Então, toda a nossa identidade descansa no nosso Criador. Não é à toa que nós somos criados à imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança dele não é qualquer coisa. A imagem é a reprodução de quem ele é em nós. Mas ele é o Criador e nós somos a criação. O problema do pecado consistiu no fato de a gente trocar essa prioridade. A gente tentou ser criador, ou tentou ser criatura sem Deus. E isso nunca funciona, né? Também tem um outro aspecto ali que nós colocamos ali no slide que você vê, né? Deus é o fundamento da teologia do Evangelho revelada nas Escrituras. Eu gosto desse nome. Teologia do Evangelho. Porque ao você ler as Escrituras, não é possível que você não veja o Evangelho nelas. Ou seja, o próprio Jesus nos ensinou assim. O Evangelho é revelado nas Escrituras. O Evangelho não está fora das Escrituras. É o Evangelho que dá sentido às Escrituras, não o contrário. Eu vou tentar ler Gênesis para ver se eu encontro. Não. Você precisa ter um encontro com o Evangelho para poder ler Gênesis e detectar e compreender o Evangelho que está revelado na Escritura, começando por Gênesis até Apocalipse. A Bíblia é Evangelho, começo, meio e fim. Bíblia é preparação para o Evangelho. Bíblia é apresentação do Evangelho. E a Bíblia, o grande convite, é a participação no Evangelho. Então, o Evangelho se encontra em toda a Bíblia, ele define o que é a Bíblia. Aliás, a Bíblia sem Evangelho, ela vira só um objeto de pesquisa e vira letra. E isso não acrescenta vida a ninguém. Nós não fazemos teologia para saber coisas a respeito de Deus. Nós fazemos teologia para que Deus se revele às nossas vidas. Simples assim. Se o caminho for o contrário, nós não estamos fazendo uma teologia bíblica, nós não estamos fazendo uma teologia a partir do Theos, a partir de Deus. Estamos fazendo uma teologia verdadeiramente antropocêntrica, a partir de nós mesmos. Nós somos os protagonistas no universo? Não, o protagonista é Deus. E é Ele, então, que dá sentido às nossas vidas. Vamos passar para o próximo aí, Lipe. Vamos ver. Olha que interessante. Hoje em dia há muitos debates
a respeito da condição de vida humana, o que é certo, o que é errado, o que é moralidade, o que não é. No nosso Brasil, a gente está passando por um turbilhão de ideias, é PEC disso, PEC daquilo, é governo, é política, é eleição, ninguém sabe o que vai acontecer. E nisso tudo, sabe o que ocorre? Ocorre uma cosmovisão. Sabe o que é cosmovisão? A cosmovisão é o jeito que você vê o mundo. Então, por exemplo, como é que eu vejo o momento do Brasil? Eu vejo um Deus que é soberano e está sobre o meu Brasil. Eu vejo um Deus que comanda o meu país. Eu não vejo pessoas. Eu vejo um Deus que é soberano. Eu vejo um Deus de Daniel capítulo 2. Eu vejo esse Deus que está acima de todos os comandos e os mandos. Essa é a minha cosmovisão. E a cosmovisão bíblica é bastante interessante para a gente ler as Escrituras e analisar, por exemplo, o momento que a gente está vivendo. Eu estou falando de um nicho, de um aspecto, mas existem vários outros na vida, né? O que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral, o que é ético, o que é não ético, o que é respeito, o que é aceitação, quem é o ser humano. Tudo isso faz parte de uma coisa chamada cosmovisão. Mas é mais interessante a gente estudar a cosmovisão a partir da Bíblia. Por isso eu fiz essa pergunta aí. O que é uma cosmovisão bíblica? Está aí na sua tela. Cosmovisão é a perspectiva pela qual vemos o que está dentro e fora de nós mesmos. É exatamente isso. Cosmovisão é como a gente se enxerga por dentro e aquilo que a gente percebe por fora. Isso é cosmovisão. É a nossa percepção da vida. É a nossa percepção de nós mesmos. Qual a visão que a gente tem de nós mesmos? Né? Qual a visão que eu tenho de mim? Sabe uma pergunta que eu estava lendo um autor outro dia, muito interessante, Anselm Grün, ele fala o seguinte: quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando ninguém está conversando com você, te vendo em algum lugar? Você está sozinho. Você está sozinho. Quem é você? Já fez essa pergunta? Eu acho que a melhor resposta a essa pergunta é quem eu sou para Deus. E outra, quem Deus diz que eu sou. Isso é uma cosmovisão. É como eu me vejo. Se eu me vejo assim, eu vou ver as pessoas dessa forma. Se eu me vejo assim, eu vou analisar os fatos que estão ao meu redor desta mesma maneira. Será a minha cosmovisão bíblica, ou seja, a minha cosmovisão a partir de Deus. Isso é fazer teologia de verdade. O resto é acúmulo de saberes, de conhecimentos que não vão consolar uma pessoa que está num leito de hospital, que não vão consolar uma pessoa que acabou de perder emprego, que não vão consolar uma pessoa que está precisando de uma intercessão por um momento triste que está passando na vida, que não vai dar sentido e nem significado à vida de ninguém. A teologia é para ressignificar o ser humano de acordo com Deus. Isso é a cosmovisão bíblica que vai nos revelar. Quer ver, Lipe? Põe lá no slide, ó, olha só que coisa interessante. A religiosidade do Antigo Testamento, do Antigo Oriente Próximo, sobre como o cosmo, quer dizer, o universo, foi trazido à existência ou funcionava, era a cosmovisão do Antigo Testamento. A cosmovisão do Antigo Testamento é como Deus se revelava em meio à religiosidade humana. Os primeiros impulsos da religiosidade humana que começaram a surgir a partir de Gênesis capítulo 3. É isso. Como que a gente então vê a vida por dentro e por fora a partir de Deus ou na fuga de Deus? Esse é um debate interessantíssimo da teologia do Antigo Testamento, que entra a questão da cosmovisão, ou seja, como vemos o mundo. O vemos a partir de Deus ou o vemos a partir de Caim, ou a visão caínica, ou a partir de Torre de Babel. Nós vamos ver o mundo na ótica de Sete, que é a ótica de Deus, ou vamos ver o mundo na ótica de Caim, que é a ótica do antideus, ou do contra-Deus, ou do não-Deus, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, até em sala de aula eu falo isso bastante, não existe ateísmo na Bíblia. Ateísmo é uma categoria filosófica inventada depois da Renascença, depois de uma série de movimentos filosóficos. O que existia era
a rebeldia contra Deus, mas jamais o questionamento da sua existência. Isso é estranho à Bíblia. A Bíblia nunca tem uma pauta de questionamento da existência de Deus. A Bíblia sempre fala de rebeldia à vontade de Deus. Isso sim, tá? Então, por isso é importante esse assunto de estudar a teologia de uma forma bíblica, revelada em Cristo, de uma forma de acordo com a cosmovisão do Antigo Testamento, né, como enxergava-se Deus no Antigo Testamento e como Deus fazia as pessoas iluminadas por Ele verem a vida, como ela de fato é na ótica divina. Tá? Esse assunto é muito importante. Vamos em frente aí, Lipe. Olha aí, há um contraste aqui. Há um contraste entre a revelação bíblica e as antigas cosmovisões. Então, se você ler Gênesis 1:1, Gênesis 3:9, você vai ver o ponto de vista de Deus. Se você ler Gênesis 3:7, 8 e 10, você vai ver um ponto de vista humano, uma fuga humana. Vamos fazer esse exercício aqui? Quer ver? Dá uma olhadinha, Gênesis 3, abra a sua Bíblia aí, né? Nos nossos programas a Bíblia é o livro-texto. Gênesis 3, 7, olha que coisa interessante, 7 e 8, o Lipe já pôs ali, né? Você pôs na revista corrigida, né, Lipe? Então foram abertos os olhos de ambos, de quem? Quem estava lá? Adão e Eva, e, né, cozeram folhas, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha que fato interessante. Eles não estavam muito à vontade diante de Deus. Você concorda comigo? Volta lá, Lipe, o 7. Quer ver? Então foram abertos os olhos de ambos. Não está engraçado esse negócio? Está trágico. Deus havia aberto os olhos dele para alguma coisa? Vamos lá, vamos falar de teologia e cosmovisão. Deus não faz esse tipo de manobra se não for para revelar as coisas a partir dele mesmo. Deus não abre os olhos para nos constranger no sentido de nos envergonhar, de nos fazer fugir dele. Aqui os olhos foram abertos porque eles não respeitaram uma ordem expressa de Deus. Não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus está acima de bem e mal. A revelação de Deus é maior do que se saber o que é bem e o que é mal. A ética de Deus está acima da nossa, a moral de Deus está acima da nossa. Então, o relacionamento com Deus é franco e aberto. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus desta forma e não de outra forma. À medida que o meu olho é aberto, mas não é aberto por Deus, eu não estou descobrindo nada e nem descobrindo a mim mesmo. Eu estou me distanciando de Deus. Ali é o que aconteceu na pele do seu Adão e da dona Eva. Eles se distanciaram de quem os fez para si. Então, eles negaram o amor. E a palavra de Deus foi menos satisfatória e menos atraente do que a curiosidade de achar que eles poderiam ser como Deus. Esse é o âmago, essa é a essência da tentação satânica, achar que eu posso dirigir a minha própria vida sem o meu Criador. Isso é antiteológico, isso é não teológico, isso é viver à parte de Deus. Olha que interessante, foram abertos os olhos de ambos, não por Deus, e conheceram que estavam nus. Deus nunca cobrou nenhuma roupa deles, porque Deus os fez perfeitos da maneira como os fez. Não haveria um comportamento pudico, um comportamento de moralidade humana, era a moral de Deus que pairava. Não haveria motivo de envergonhar-se,
de nada, de envergonharem-se de nada, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais, o que eu chamo isso teologicamente de tanga frouxa, a tanga frouxa do Adão. O Adão fez uma tanga e não cobriu nada, e a Eva também. Então, quer dizer, não deu certo o figurino humano, não cobriu o pecado, mas o pecado não era estar nu, o pecado é ter os olhos abertos daquilo que Deus não revelou. Esse é o ponto teológico desse texto. E aí o 8, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Qual que é o maior prazer da criatura criada por Deus, se não ouvir a voz do próprio Deus? O problema é que a reação deles mostrou exatamente a fuga de Deus. O que eles fizeram? Esconderam-se Adão e sua mulher, o casal de fugitivos de Deus, da presença do Senhor. Gente, isso é muito importante. Quando eu quero fugir da presença do Senhor Deus, do Deus que me fez, é porque eu não confio mais nesse Deus, eu confio em mim mesmo, menos em Deus. É esse o toque da sedução do pecado, poder viver enganosamente sem Deus. Então, quando a voz de Deus vem ao meu encontro, eu me escondo, porque a voz de Deus, para mim, ela me constrange. O problema é que a voz de Deus, quando eu quero viver afastado dele, ela me incomoda. Quando Deus fala com alguém, é para trazer de novo para perto de si, mas é do jeito de Deus, não é do nosso. O nosso aqui em Adão e Eva é o jeito da fuga. Eu não quero a presença de Deus. Qual cristão, qual a cristã, a filha e o filho de Deus que em sã consciência diz: eu não quero a presença de Deus? Ninguém diz isso. Você fala isso, Lipe? Eu não quero a presença de Deus? O menino que é líder dos jovens, uma bênção, muito querido, né? Vocês não estão vendo a carinha dele agora, mas ele é uma bênção. Claro que ele quer a presença de Deus. Eu quero a presença de Deus, porque a presença de Deus vai mostrar quem eu sou de fato, mas mais ainda, quem Ele quer ser em mim. É isso que vai fazer o rosto dele reluzir na minha vida. É a presença de Deus, que é uma presença saradora, terapêutica, libertadora, curadora e, acima de tudo, restauradora da redenção. Olha aqui, é a presença do Senhor Deus. Se você for investigar as palavras aqui, você vai ver o El, que é o Senhor que tudo pode, mas aqui está como Senhor, e Senhor é Adonai, é aquele que tem a gestão sobre a minha vida, sobre a minha existência. Eles esconderam em árvore, gente. Deus tinha criado as árvores. Como é que eu posso me esconder do Criador que criou tudo? É um contrassenso, não é não? Vamos lá para frente aí. Tinha um outro versículo aí, Lipe. Era o 7, o 8, e tinha mais um que nós tínhamos mencionado. Acho que era o 10, não era? É isso aí. É o 10, perdão. Põe lá o 10. Olha lá, olha na sua tela aí. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Então, esse casal, ele fez tudo de errado, ele fez tudo que não deveria ter sido feito. Eu temi. O que é temer? Eu tenho medo da minha relação com o Senhor. Me esconder, eu vou viver uma vida de fuga do Senhor. Eu vou viver me escondendo porque eu tenho medo de me relacionar contigo. E é por isso que a palavra de Deus diz que o amor de Deus nos constrange. E é por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 2, que é a bondade que nos leva ao arrependimento. Porque se Adão abrisse a sua vida ali naquele momento, Deus, eu pequei. A medida de Deus seria maravilhosa. Mas ela foi, no capítulo 3, depois nós vamos ver. Tá? Temi, eu agora inaugurei uma espiritualidade a partir de mim mesmo, a partir da minha fuga, e me escondi. Eu agora inaugurei uma coisa chamada religião, ou religiosidade humana. Ali nasce, no verso 10, nasce a religião. Escondi-me, porque toda a religiosidade humana é uma grande fuga de Deus para se esconder verdadeiramente do encontro com Ele. Então eu tive medo. E aí, Lipe, mostra aí aí que tem sentido esse quadro que você está vendo.
o aspecto religioso, antropocêntrico, é humano, é centrado em mim mesmo. Microcosmo, o meu universo é pequenininho, a minha cosmovisão, a minha visão ficou apequenada. Por quê? Porque ela é religiosa, ela é centrada no ser humano, é o que os versículos que nós lemos demonstram. Mas olha que coisa mais linda. Qual é o macrocosmo da revelação? É tudo aquilo que Deus vai descortinar e mostrar, sem você precisar transgredir a ordem e a palavra dele. Então, eu enxergo aqui teologicamente que o ser humano quis se apequenar em si mesmo. Mas quando Deus se revela a cada um de nós, ele revela um macrocosmo, uma visão que vem dele, é grande, é ampla, é imensurável. Quem é que conhece tudo aquilo que Deus conhece? Mas Deus nos chama para conhecer o conhecimento dele. E é aí que tem o início, o macrocosmo da revelação. Mas isso aparece lá em Gênesis 1:1, Lipe, põe lá para nós. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, Bereshit bara Elohim et hashamayim, ele criou o universo. No princípio, eu vou traduzir, em Cristo, o Criador cria o universo e tudo que existe. É exatamente isso. Em Cristo, no princípio, na cabeça do tempo, naquilo que foi o tempo, naquilo que Paulo fala lá em Colossenses capítulo 1, que em Cristo todas as coisas foram criadas. É exatamente isso. Criou Deus o universo. Isso é um macrocosmo divino. O ser humano só precisava saber o seguinte: viver a vida que Deus havia lhe dado na dependência dele. É isso que o ser humano precisava ter. É isso que o ser humano precisava ter, né? Agora está chegando um santo homem aqui no estúdio, o pastor Júlio. Santo homem, eu olho para a cara dele e vejo muita santidade. Sei lá, né? Eu acho que eu vejo, não sei. Mas deve ser. O princípio é o próprio Cristo. Em Cristo, Deus cria o universo. Cristo não está no universo. O universo está em Cristo. O universo está em Cristo. Criou do nada. Nós vamos ver isso logo adiante. Olha que interessante isso. Isso é um macrocosmo da revelação. Isso é a revelação no seu sentido mais amplo, no seu sentido menos humano e mais divino. Vamos para o próximo aí, Felipe? Tem mais um texto aí. Tem mais um texto. É o 9. Olha aí. Deus cria a gente para viver dele, para depender dele. Olha o interesse de Deus. Essa frase, para mim, essa é a maior pergunta do universo, essa é a maior pré-declaração de amor de Deus em toda a Bíblia. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, ele chamou o ser humano e disse: onde é que você está? Onde você se perdeu? É como se Deus mostrasse aqui completamente o seu interesse pelo ser humano. Eu quero você para mim, eu criei você para mim, Adão. Por que você está fugindo de mim? E ele já tinha fugido de Deus, ele já tinha impingido uma fuga de Deus, né? Onde estás? Como se Deus não soubesse onde ele estava. É lógico que Deus sabia na sua onisciência, mas ele quis fazer uma pergunta relacional para deixar o ser humano constrangido por causa do seu amor, do seu interesse. Esse é o primeiro vislumbre do amor de Deus no sentido redentivo. Vamos para frente aí, Lipe. Vamos que o tempo está correndo. Quem é o Deus Criador? E aí começamos a resposta disso. O Criador é a pessoa que fundamenta a criação e as criaturas. O Criador é o fundamento da vida. Deus é o fundamento de tudo que existe. Certo? Então vamos para frente. Quem é o Deus Criador? Vamos lá. Vamos entrar numa preposição hebraica, El, atrelada ao nome do Criador do universo. Por vezes Deus é chamado de Elohim ou de Eloá, que tem a seguinte conotação: o principiador que faz tudo ser ou existir.
é aquele que é o principiador. Ele é o princípio da existência de tudo que há, de todo ser, de tudo que existe. Ele é a origem de todas as coisas. Por isso ele é chamado de Deus Criador, por isso ele é chamado de El, por isso ele é chamado de Pai. Deus nunca deixou de ser Pai. Deus não veio a ser Pai com a encarnação de Jesus Cristo. Deus sempre foi o Deus Pai. E o último, acho que é o último, né, Lipe? O último slide desse programa está aqui, olha que bonitinho. Está tudo em hebraico ali, Lipe. Que coisa linda. Quem é o Deus Criador? Respondendo à mesma pergunta, é aquele que criou a existência. Ali está escrito, ali, destacado ali, tá bem acentuado ali, bará, que é a pronúncia, quer dizer criar do nada, ou criar a existência. El, daí que vem Elohim, é aquele, é ele, é o El, é o único Deus verdadeiro e existente. Então, aquele que criou a existência. Essa é a primeira frase do primeiro livro da Bíblia, que se chama Gênesis. De Cristo para Gênesis, Maurício, exatamente isso. É porque em Cristo, verdadeiramente, nós vemos esse Deus. Vejo você no nosso próximo programa e que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e o seu ministério em Cristo Jesus.